Para compreender melhor os limites laterais, é importante lembrar um pouco de função. Uma função, de modo geral, é uma relação entre duas variáveis. Por exemplo, a função y igual a x ao quadrado. Eu tenho uma relação entre a variável y e a variável x. Qual que é a relação? A relação é que o meu y, o valor do y, ele vai depender do número que eu inseri no lugar do x. O y, ele está em função do valor que a variável x vai assumir. Por isso que a gente chama o y de função da variável x. Então, essa função y igual a x ao quadrado é a mesma coisa que f de x igual a x ao quadrado. Y é a mesma coisa que f de x, certo? Então, para valores de x reais, a gente vai, por exemplo, pegar o valor x igual a 1, ou seja, o x vai valer 1. Vamos inserir nessa função f de x igual a x ao quadrado, no lugar do x vamos inserir 1. Olha só, no lugar do x vai 1, no lugar do x vai 1. F de 1 vai ser igual ao quê? 1 ao quadrado. O que é 1 ao quadrado? O expoente diz quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. Ou seja, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Perceba que f de x é a mesma coisa que y. Então, esse é meu y, esse é meu y. Então, isso aqui é o y. Y igual a 1. Para quando o x valer 1, ó, o x vale 1, o x vale 1. O y, que é isso aqui, ele também vale 1, tá vendo? Para x igual a 2, na função f de x ao quadrado, no lugar de x iremos colocar 2. No lugar de x vamos colocar 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que nos dá 4. Ou seja, para quando o x vale 2, o meu y, que é tudo isso, deu 4, percebe? Então, é sempre assim, eu vou inserir um valor de x aqui e ele vai me resultar em um y, numa imagem. Bom, no plano cartesiano x, y, eixo do x, eixo do y, é onde a gente esboça o gráfico das funções, né? Plano cartesiano. Esse eixo ele é conhecido como y, mas você pode conhecer ele como f de x também, é a mesma coisa, ok? Porque é os resultados da função que vão aqui. Olha lá, para quando o x valeu 1, para quando a gente pegou o valor de x sendo 1, o nosso y, o f de 1, deu 1. Nosso y deu 1. Então, para quando o x valeu 1, nós puxamos um pontilhado. O y, que está nesse eixo, ele valeu 1 também. Então, puxo um pontilhado paralelo a esse. E olha como ficou. A gente gera um ponto aqui. Duas coordenadas, quando a gente junta, forma um ponto. Para quando o x vale 2, quando a gente pega o x sendo 2, o y dá 4. Então, para x sendo 2, a gente puxa um pontilhado até o y vale 4, então puxa um pontilhado. E junta fazendo um ponto. Duas coordenadas no plano cartesiano formam um ponto. Na frente de uma letra, quando não aparece um número, é sempre 1. Ele está subentendido, é oculto ali. Então, nós temos o 1. E quando o sinal do número não aparece, é mais, tá? É mais. Perceba, na frente da letra ao quadrado, nós temos um número positivo, certo? E como isso é uma função de segundo grau, é uma parábola. Se o número na frente da letra ao quadrado é positivo, a parábola vai ser para cima. Se fosse negativa, a parábola ia ser para baixo. Então, aqui ela é para cima, pois o mais 1 ali na frente da letra ao quadrado é positivo, né? E é para o outro lado assim também. É isso que eu quero que você entenda dos gráficos, que é o que a gente vai trabalhar agora. Eu vou pegar um valor do eixo do x, vou pegar um valor de x, eu vou colocar ele na função, ou seja, a função é isso, vou colocar esse valor de x na função, lá na regrinha, ou seja, no lugar do x, eu vou botar esse número, vou fazer as contas e ele vai me resultar em um y. Ou seja, ele vai me resultar em um número lá no eixo do y, que se chama imagem. Vou pegar um valor aqui do domínio, por exemplo, 1, vou colocar ele na função, que é isso, e ele vai me resultar em um y lá no eixo do y. O número 2 para o x, quando eu pego o número 2, eu boto ele na função, ele vai me resultar em um y lá no eixo do y. Vai me resultar numa imagem. Se eu pegar o valor de 3, claro que aqui não vai dar para ver, mas se eu pegar o valor de 3, eu vou botar ele na função que está lá para cima, botar ele na função. Ou seja, lá no lugar do x da função eu vou botar o 3. Vou fazer as contas, ele vai me dar um y. E eu vou jogar lá para o eixo do y, eu acho o número. Isso que é função. Você percebeu? Pegar o valor de 1 para o x, botando na função, ele nos dava um 1 no eixo do y. Agora, então, por exemplo, peguemos um valor de x, por exemplo, 1 aqui bem no meio, entre 1 e 2, que a gente tem o 1,5, né?
Se eu pegar esse número de x, eu colocar ele na função, a função é essa coisa aqui. Lá na f de x, x ao quadrado, eu vou botar o 1,5 na função, que é essa coisa. Então, 1,5 no lugar do x. E eu fizer essa conta. 1,5 ao quadrado. O expoente diz quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. Então, 1,5 vezes 1,5. Vamos fazer uma vez aqui. 5 vezes 5 dá 25. Agora, esse 5 vezes 1 dá 5. Com 2, 7. Pula uma casa e agora a gente pega esse 1 e multiplica pelos 2. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 1 vai dar 1. Soma tudo. 5 mais nada dá 5. 7 mais 5 dá 12. 12, né? 12. 1 mais 1 dá 2. Olha, aqui tem um vírgula, aqui tem vírgula. Tem uma casa após a vírgula e aqui uma casa após a vírgula. Então, na resposta vai ter que ter duas casas após a vírgula. Como lá. Então, duas casas após a vírgula. 2,25 é a resposta. Portanto, ao colocar o valor de x, sendo 1,5 na função, que é essa coisa, o meu y, que é isso, me deu 2,25. Ou seja, o y no eixo do y deu aqui, vou escrever aqui, 2,25. Mas e se, por exemplo, agora, em vez de pegar 1,5, eu pegasse um número mais próximo do 2? Por exemplo, aqui a gente poderia considerar que tem o 1,8. Se eu pegar esse número 1,8, eu inseri-lo na função, que é esta coisa, tá vendo? A função é essa curva, então eu pego o valor de x, insiro ele na função, ou seja, lá no lugar do x da função eu vou botar esse 1,8. 1,8 está elevado ao quadrado. Vou fazer essa conta e ele vai me dar um y, ou seja, vai me dar o valor que vai bater lá no eixo do y. Essa conta, 1,8 ao quadrado, é 1,8 vezes 1,8, que vai dar 3,24. Então, colocar x sendo 1,8, o y, que é aqui, deu 3,24. Vou botar aqui do lado. Mas e se agora eu pegasse um valor mais próximo do 2? Por exemplo, 1,9. Esse risquinho aqui, que é 1,9, eu vou colocar ele na função, você quase nem vai ver. Coloquei ele na função, ou seja, lá no lugar do x eu botei 1,9, deu 3,61. Ao colocar esse número na função, o y deu 3,61. E se eu me aproximasse mais ainda do 2, eu não vou pegar o 2, mas eu vou pegar um número muito, muito próximo de 2. Esse risquinho aqui que você não vai conseguir ver, que é eu vou pegar ele considerando que ele é o 1,99. 1,999. Muito próximo de 2, né? Se você paga 1,99 em algo, você diz que você está pagando R$2. Então, botando esse número na função, a gente nem vai ver. Ele vai mais ou menos aqui. Ele vai dar aproximadamente ali. Ou seja, eu botei ele na função, aqui no lugar do x, e fiz a conta. 1,999 ao quadrado é multiplicar ele mesmo por ele mesmo, né? Então, vai ser assim, 1,99 vezes ele mesmo, vai dar 3,996001. 3,996001. Ou seja, esse y, ao botar 1,99 do valor de x na função, que é esta coisa, esta curva, ele me dá uma imagem, um y, uma f de x, aqui no eixo do y, que é o 3,996001. Perceba, é exatamente isso que eu quero que você perceba. Ao colocar 1,5 na função, ele me deu 2,25. Ao colocar um número um pouquinho mais próximo aqui do 2, tipo 1,8, a função já subiu e foi lá para o 3,24, né? Daí eu me aproximei mais aqui do 2. Eu peguei o número 1,9 para o x, botei ele na função. E o y, a função, me deu 3,61. Já subiu de novo. 3,34 foi para 3,61. Novamente, me aproximei do 2 e botei o número 1,999, que é bem próximo de 2. O y deu 3,996001. Concorda que pagar R$3,99 é pagar 4. Você vai dar uma nota de 2 mais 2, né? É isso que eu quero que você entenda. A cada vez que eu pegava valores de x mais próximos de 2, mais o y acabava se aproximando de 4, tu concorda? Olha, pegar um número muito, muito próximo de 2, que é 1,999,
botar ele na função, o meu y deu 3,99, que é muito próximo de 4. Cada vez que eu pegava valores de x mais próximos de 2, colocava eles na função, o meu y cada vez mais se aproximava do número 4. Cada vez mais as imagens daqueles valores de x, elas davam números próximos do número 4, concorda? Olha, 3,61 já estava indo, 3,99. Se, por exemplo, para o valor de x agora eu pegasse, em vez de 1,99, eu pegasse um número aqui que está quase em cima do risquinho do 2, pegasse o número 1,99999999. Concorda que se eu colocar esse número na função, fazer a conta vai dar um número tão próximo de 4 que você pode dizer que é praticamente 4? Então, cada vez que eu me aproximava do valor de 2 no eixo do x, dava valores de x próximos de 2, botava eles na função, o valor do y se aproximava de 4. Me aproximava do 2 por este lado, o valor do y, o valor da função, se aproximava do 4 por este lado. Ao me aproximar do valor, vou repetir, ao me aproximar do valor x são do 2, com valores próximos dele, botando eles na função, o y dava próximo de 4. Então, o limite dessa função, que é a função x ao quadrado, quando o x tendeu ao número 2, o x que a gente foi pegando se aproximou do número 2, pelo lado direito dele, percebe? Pelo lado direito do 2, por números menorzinhos que ele, 1,5, 1,8, 1,9, 1,99, 1,nananã, pela esquerda do 2, essa esquerda do 2, o limite dessa função, quando o x tendeu a 2 pela esquerda, deu exatamente 4. Por quê? Porque ao pegar esses valores menores que 2, botar eles na função, o y, a função se aproximava de 4. Isso que é limite, tá? É analisar para qual valor o y está tendendo. Perceba que isso aconteceu quando eu peguei valores menores que 2 pela direita. A gente representa assim, tá? Menores que 2 pela direita. Meu Deus, não consigo falar. Pela esquerda. Pela esquerda do 2. Vou te atrapalhar toda, perdão. Pegar esses valorzinhos, botar na função, o y deu próximo de 4. Isso é um limite lateral do 2. Você está analisando para qual valor de y está tendendo quando você se aproxima de 2 por esse lado. Isso é um limite lateral do 2. Agora, você vai ter que analisar do outro lado, que vai ser o limite dessa função x ao quadrado. Quando o x se aproxima do número 2, só que pela direita a gente escreve assim. Quanto que vale esse limite? Bom, daí eu vou ter que analisar, pegar valores de x maiores que 2, cada vez me aproximando mais de 2, botando eles na função. O que acontece com a função? Vamos ver. Olha, cada vez mais se aproxima de 4, tá vendo? Próximo de 2, bota na função, próximo de 4. O que vai significar isso? Que o limite dessa função, quando o x se aproximou de 2, o x foi se aproximando pela direita, ele deu 4, pois os y lá foram dando números próximos de 4. Eu espero que tu tenha entendido, não sei se ficou confuso. E existe um teorema. Como o limite lateral do 2 por esse lado aqui, ou seja, para valores menores que 2, o limite deu 4. Para valores maiores que 2, o limite também deu 4. Por teorema, a gente conclui, tá? O teorema que diz que o limite, quando o x tende ao 2, então, nessa função, ele também vai valer 4. Se os limites laterais do 2 deram iguais, então você conclui que o limite do 2, né, quando x tende a 2, também vai ser 4, tá? E você pode fazer o contrário, você quer calcular isso, né? Você quer calcular isso. Então, você simplesmente faz os limites laterais, se eles derem iguais, você tem a resposta desse. Que é o que a gente vai fazer nas suas questões depois. Vamos lá, novamente. Eu quero analisar qual o limite dessa função x ao quadrado quando o x tende a 1 agora, quando o x tende a 1. Como que eu faço isso? Eu analiso o limite lateral, ou seja, eu vou olhar para qual valor de y a função se aproxima ao pegar valores de x menores que 1 e se aproximando de 1. Ou seja, pegar valores de x próximos de 1 aqui. Bota na função, vai subindo, tá vendo? Mais próximo de 1, pega esse, vai ali. Mais próximo de 1, vai ali, vai ali. Finge que aqui é o 2, por exemplo. O 1, perdão. Então, quer dizer que cada vez que eu me aproximo mais do 1 para os valores de x, mais o y se aproxima do 1.
Então, a gente diz que o limite dessa funçãozinha, quando x tende a 1, se aproxima do número 1 pela esquerda dele, por valores menores que ele, esse limite, ele dá 1, pois os y, tá vendo? Os y cada vez mais se aproximam do 1. Agora, daí eu analiso também o outro lado, tenho que fazer o da direita também. O limite dessa função x² quando x se aproxima desse número 1, só que agora por valores maiores que ele, pela direita dele, quanto que ele vale? Bom, vamos analisar. Se eu pego um valor aqui, boto na função, vai dar lá. Boto aqui, né, no caso. Se eu pego um valor, por exemplo, aqui, boto ele na função, ele vai dar aqui. Se eu pego um valor mais próximo do 1 aqui, boto aqui, ele vai dar aqui. Se eu pego bem próximo, quase em cima do risquinho do 1, tá vendo? Olha onde que o y vai dar, aqui. Então, cada vez que eu pegava valores mais próximos de 1, botava eles na função, o y acabava vindo para baixo. Vindo para baixo e se aproximava do número 1, ficava próximo do risco do 1. Ao me aproximar por valores maiores que 1, o limite deu 1, porque o y se aproxima de 1. Eu acho que isso ficou claro, né? Como os limites laterais, tá vendo? Limite lateral do 1 pela esquerda, pela direita, eles deram iguais, você tem a resposta desse, por causa do teorema, né? Limites laterais do 1 deram iguais, deram essa mesma resposta, então esse daqui é quando x tende a esse valor, vai dar 1 também. Vai ser a mesma resposta. Ficou mais claro, né? Eu tenho uma playlist que eu vou te passar, que eu fiz uma explicação mais detalhada, não sei se tu precisa, que eu expliquei a mesma coisa agora, só que eu expliquei mais rápido. Espero que tu entenda. Eu tenho uma playlist no meu canal, num outro canal, e eu vou te passar ela. Daí você vê, ela é longa. Daí você vê se você quer, né? Não é nada profissional, tá? Eu fiz para os meus colegas. Isso que é limite, tá? Limite é analisar para qual valor de y uma função tende, para qual valor de y uma função tende, quando ela se aproxima de um valor de x. É só uma análise mesmo, o limite. Tranquilo, se você quiser ver de limite, eu vou te passar ela, a playlist.